A gente veio para São Paulo aqui, porque você sabe como é que a gente veio para São Paulo, porque é uma capital que todo mundo do Nordeste, dos interior, né? É aquele cordão de caminhada. Vou para São Paulo, vou para São Paulo, vou para São Paulo. Então, se o jovem vai crescendo lá no interior, eu queria ir para São Paulo também. Bom, acho que assim, quando... acho que não tem... Acho que é muito complicado essa questão de você dizer que a questão da identidade, por exemplo, assim como a cultura, a identidade ela é também uma construção, né? O indivíduo não tem uma identidade, né, fechada, a identidade ela vai sendo construída a partir das relações, né? Isso é o que diferencia, por exemplo, o ser humano dos objetos, né? Os objetos eles têm uma identidade em si, o ser humano ele pode se transformar e ainda bem. Então, muitas vezes fala aqui assim, oi, eu cheguei aqui, mas eu vou voltar, quando eu tô com saudade dele lá e não vou ficar aqui não. Aí vai lá, fica um pouquinho, volta de novo, aí não vou ficar aqui, aí arremata ficando aqui, nem volta fácil lá. Então, São Paulo aqui, a capital, é muito boa. Acho que quando da vinda de um nordestino, por exemplo, para o Sudeste, é claro que isso vai ter interferência na própria construção da identidade, né? Mas isso não vai fazer com que ele deixe de ser nordestino ou que deixe de carregar a construção que ele já, pela qual ele já passou da própria identidade, né? Então acho que assim, não, acho que seria inocente a gente dizer, ah não, ele veio para cá, isso vai mudar totalmente a identidade dele, mas também seria inocente dizer que ele vai vir para cá e não vai se transformar e não vai se modificar e assim por diante. São Paulo é uma cidade assim, que tem muita influência nordestina, né? Acho que sim. Algumas diferenças, mas muita coisa assim que de lá também rolava aqui. E para falar a verdade, é aonde aqui tem todo, para falar a verdade, os nordestinos tá tudo aqui na Paulista. E mesmo, por exemplo, quando se fala uma identidade, sei lá, do paulistano, uma identidade do paulistano, a gente olha aqui em São Paulo, sei lá, a maior parte das pessoas que estão em São Paulo não são daqui. Eu não sou daqui, a maior parte dos meus amigos não são daqui, então a gente tem assim, uma multiplicidade muito grande, né? Então é um pouco, inclusive de pessoas de outros países, e aí isso a gente poderia ampliar para outros recortes. Eu peguei muita coisa aqui da noite, principalmente, que eu trabalho na noite, sou músico da noite, e com a raiz nordestina mesmo, minha, que é uma coisa que está dentro da gente, não tem como sair, né? Acho que ficou meio a meio assim. Uma parte lá de lá, né, que eu trouxe, que está aqui ainda comigo, e o que eu adquiri aqui, que até para sobreviver mesmo. Bom, acho que na verdade assim, a singularidade na recepção da mensagem ela sempre existe, né? Acho que a relação do sujeito, a relação subjetiva do sujeito com a mensagem, ela sempre produz certos sentidos para aquilo. Não tem como a gente dizer que é algo totalmente exato, que todos recebem a mensagem da mesma maneira. Agora, eu acho que essa questão das paisagens culturais que o nordestino carrega, assim por diante, acho que isso a gente pode abordar a partir de uma relação indissociável entre comunicação e cultura. Toda comunicação ela se dá no seio da cultura, né? E eu acredito que quando a gente para pensar um pouco qual é a cultura do Sudeste, ou principalmente São Paulo, qual é a cultura de São Paulo, a gente já tem uma miscigenação muito grande, a gente já tem uma mistura muito grande. Acho que inclusive assim, a presença dos nordestinos aqui, inclusive, é parte da própria cultura que existe no Sudeste, né? Então, ao mesmo tempo que o ser humano também ele se adapta às diversas culturas, né? Eu acho que o ser humano ele não é um sistema fechado, né? Ele troca com o meio, troca com a cultura, constrói a cultura, vai se construindo, principalmente a partir das relações. Muitos jovens aqui na criada aqui em São Paulo, em 35, 40 anos, não sabem o que é música de raiz, não sabem o que é, entendeu? Então nós passa coisas boas, mulher pode ouvir, criança pode ouvir, só músicas, coisas boas, cultura, né? Depois nós tivemos Baião, lá no nosso Pernambuco, né? Então eu me sinto muito feliz de passar as coisas boas para os jovens aprender.
cultura, coisas boas. A cultura ela não é algo estática. A cultura ela está em constante transformação. Tanto que quando a gente fala de cultura, nós temos dois fatores que, se modificados, modifica a cultura, que é tempo e espaço. Então, por exemplo, Nordeste, Sudeste, você tem um deslocamento de espaço e pelo deslocamento de espaço você tem um deslocamento de cultura. Mas se a gente fizer um deslocamento no tempo, sei lá, Sudeste, 1950, Sudeste, 2017, um deslocamento no tempo também uma diferenciação na cultura. O simples fato de o tempo modificar a cultura, nós percebemos que a cultura não é algo fixa, não é algo não é algo fechada, que ela está sim em constante transformação, em constante construção, né? Então acho que assim sempre novos valores são agregados, novas questões vão contribuindo para essa construção. Muda basicamente mais na parte do trabalho, né, em si, porque o nordestino ele geralmente começa a trabalhar mais tarde, porque existe lá uma cultura que a pessoa ou estuda ou trabalha, que é uma coisa que aqui em São Paulo eu vi diferente, que geralmente as pessoas estudam e trabalham. Então isso aí já é uma diferença, né, muito grande, né? E aí com relação a essa questão dos críticos, por exemplo, com relação à televisão e assim por diante, sim, acho que a gente precisa considerar um pouco o papel que a televisão ela tem nessa relação, mas ao mesmo tempo como a própria televisão ela passa a fazer parte da cultura de um local, da relação das pessoas com o espaço, assim por diante. E acho que a televisão ela traz diversas mensagens que vão sendo ressignificadas, né? Claro que a partir daquele que assiste, daquele que vê, né? Então assim, eu acho que o sentido ele vai sendo sempre dado. Sei lá, quando eu assisto um filme japonês, eu tenho certeza que eu não tenho a mesma mensagem que um japonês assistindo esse filme japonês. Então, sei lá, quando eu assisto, né, Os Sonhos, eu não estou tendo lá a mesma significação que um japonês. Mas, né, a mensagem ali ela é transmitida. Eu vou dando outros sentidos para aquilo, mas acho que há uma relação com a mensagem. E a convivência da família. São Paulo, por ser uma cidade grande, eu acho que afasta mais as pessoas. Eu acredito que é basicamente isso. Eu procuro não ter essa visão um pouco tendenciosa de que necessariamente as paisagens culturais vai impedir que ele receba a mensagem. Acho que sim, as mensagens, o sentido produzido para a mensagem de maneiras diferentes, ele sempre é. Mas eu acho que o ser humano, o sujeito, ele troca com o meio, com a cultura e vai construindo a mensagem na significação que ele vai dando para aquilo. Um xodó pra mim, do meu jeito assim, que alegre.